falar um pouquinho sobre a relação que a medicina germânica tem, né, com a medicina evolutiva, ou com a biologia evolutiva, e falar um pouquinho sobre dados, né, sobre pesquisas, o que é que tem de novo aí. E aí biólogos têm descoberto as semelhanças que ligam todas as espécies. Por exemplo, mamíferos, répteis, pássaros e até insetos têm relação aí em comum. Em 2015, a revista científica Nature publicou um estudo que dizia que o genoma humano é 98,6% semelhante ao de chimpanzés. Essas semelhanças foram denominadas homologia profunda, que é a presença de núcleos genéticos compartilhado com quase todas as criaturas. Então, essa característica, né, compartilhada entre quase todas as criaturas vamos dizer, é uma parte da genética desses indivíduos que se repete não só nos indivíduos descendentes ou ascendentes deles, mas que se repete em todas as espécies existentes aí. Então isso prova que todos os organismos vivos, incluindo as plantas, tá? Incluindo as plantas, de alguma forma são parentes. E o que diferencia ao longo da evolução é que à medida que as espécies elas vão se desenvolvendo, né, elas vão passando por um processo de desenvolvimento, a interação com o ambiente, que é o que considera-se hoje como epigenética, liga e desliga genes no sentido de favorecer algumas características que tornam esses indivíduos mais capazes de sobreviver, né, àquele ambiente. Então, o gene para uma cor, uma pelagem específica, uma cor específica do pelo de um animal. Se essa cor específica de um animal, por exemplo, for um branco, e esse animal vive no gelo, né, existe uma tendência aí desse gene se perpetuar, porque aquilo favorece, né, uma estratégia de sobrevivência que seria a camuflagem, e esse indivíduo, então, aí tem mais chance de sobreviver. Então, não apenas no que diz respeito às características físicas, como eu falei, mas estudos também têm se debruçado aí sobre o que interfere na cognição e no comportamento social desse animal, né, no comportamento dos animais. E o que é curioso nessa nossa relação com as outras espécies é que fazemos comparações o tempo inteiro, né, em relação a muitas áreas aí, em relação a nós e a eles. Um exemplo disso é a biomimética, que estuda a aplicação de características dos animais no desenvolvimento de tecnologias, né, como a criação de asas em aeronaves baseadas num animal específico, a estabilidade das baratas utilizadas em robôs, né, que andam em terrenos irregulares, as pernas do tripé duplo de insetos em máquinas que nunca tombam, nunca viram, né, nunca caem, e uma centena de outros exemplos que a gente pode dar. E por que ainda é tão difícil aceitar que nós compartilhamos aí a mesma origem com essas outras espécies, né? Já que a gente já faz tantas relações, né? Essas observações poderiam nos ajudar em muitas outras áreas, em muitas outras habilidades, como, por exemplo, nos mostrar como lidar com hierarquias complexas, comparando desafios semelhantes na natureza, né? Desafios que os animais enfrentam. Entendendo, por exemplo, como os animais defendem seu território e como e por que nós humanos criamos fronteiras, castas, reinos, prisões, né? E você pode até não acreditar, mas pesquisas vêm mostrando cada vez mais que nós aprendemos tudo isso, né? Que eu falei aí, todas essas relações aí com eles, né? Com as outras espécies. Entender essa dinâmica nos dá ferramentas para entender por que o indivíduo entra em depressão, por exemplo. Que é algo que é uma coisa facilmente observável na natureza. Por exemplo, se você colocar dois peixes beta, que é aquele peixe, não sei se vocês conhecem, aquele peixe que briga, né? Se você coloca dois da mesma espécie no mesmo aquário, eles certamente vão brigar pelo território. E no final, um deles vai sair vencedor. O que perdeu vai se colocar numa postura de retirada, visivelmente deprimido no aquário. Enquanto o vencedor faz uma espécie de dancinha da vitória. Então essa é uma forma da gente ver que na natureza a depressão ela também é observável. Isso não sou eu que estou dizendo. Essa relação, inclusive, que eu fiz dos peixes beta já é algo que tem em pesquisa aí, quando se pesquisa depressão na natureza. É uma delas, né? Lógico, é um exemplo, né? E claro que há muito mais sobre isso que eu estou falando, né? Sobre esse assunto que não foi dito aqui nesse vídeo. O objetivo aqui é apenas explicar algumas coisas, né? E fazer uma relação aí com essa medicina que eu sou apaixonado e que eu conheço 1 milhão de pessoas que é fã também. Certo? Gratidão aí mais uma vez. Um abraço.